Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quarta-feira, 10 de junho, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Bolsonaro sugere corte no salário de parlamentares. Polícia Federal realiza operação em 7 estados contra fraude na compra de respiradores. Cerca de 10 milhões de pessoas ainda não receberam auxílio emergencial. Estado deve anunciar hoje aumento na flexibilização na RM Vale. Santuário Nacional de Aparecida irá celebrar Corpus Christi sem fiéis. Essas e muito mais notícias na edição de hoje do Abre Aspas, logo após o comercial. Fique com a gente. Nove horas e 36 minutos, voltamos ao vivo com o Abre Aspas desta quarta-feira, 10 de junho. Uma edição muito importante a respeito, claro, das notícias e uma entrevista muito interessante que vamos ter no final deste bloco. Comigo, Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, Glauco. Vamos para mais um dia. Relembrando, como sempre, estamos ao vivo aqui fazendo o jornal, contando com a participação de vocês, assim como já fez a Simone Vilas Boas, a Ana Souza, a Eugênia Minicucci e Valderi Teixeira, que mandaram aqui pra gente bom dia, ótimo dia para vocês. E a Simone Vilas Boas ainda fez um comentário: Glauco, estou muito otimista. É o que nós queremos, estar todos aqui otimistas, né, Glauco? Não tem a menor dúvida, como nós dizemos aqui, a gente sempre prefere ver o lado cheio do copo, e otimismo é o que nos compete. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Como eu havia dito, no final deste bloco nós vamos ter uma entrevista ao vivo e já os convidamos a participar junto conosco com Cláudio Almeida, doutor em identificação de cadeias produtivas na Amazônia brasileira pela Universidade de Montpellier, na França. E ele também é o coordenador do Programa de Monitoramento da Amazônia e demais biomas do INPE. Claro, voltou, estamos em voga com a notícia do desmatamento na Amazônia, que já ultrapassou 10 mil quilômetros quadrados entre 2018, agosto, e julho agora de 2019. Infelizmente, assunto que volta à pauta e, claro, nós vamos discutir isso com o doutor Cláudio Almeida e o convidamos a fazê-lo conosco. Vamos às notícias de hoje. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que aceita aumentar o valor de auxílio emergencial se deputados e senadores cortarem os próprios salários. Inicialmente, o pagamento seria em 3 parcelas de R$ 600. O governo quer pagar mais 2 parcelas e o valor deverá ser de R$ 300. No entanto, os parlamentares querem que o valor seja maior. Bolsonaro argumentou que o endividamento do governo não pode continuar crescendo. Pouco depois, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que o parlamento estaria disposto a debater uma redução temporária nos salários de todo o funcionalismo público federal para bancar a prorrogação do auxílio emergencial. Segundo Rodrigo Maia, esse orçamento só seria coberto se, além do legislativo, os poderes executivo e judiciário também fizessem o sacrifício. Sacrifício, né, Glauco? Que para quem ganha muito bem, enfim. Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele falou aí dos 3 poderes, porque ele disse, né, segundo Rodrigo Maia, que o gasto anual do poder executivo, como por exemplo do presidente da República e os demais, com o pessoal é na casa dos 170 bilhões de reais, enquanto do legislativo 5 bilhões. A gente não está falando dos mil, a gente está falando dos bilhões de reais. Ou seja, ele propôs, né, um corte nos 3 poderes, o que seria, na realidade, mais justo para todo o funcionalismo público. Agora vale
o questionamento, né, Glauco? Quem vai propor esse corte? Os deputados? O judiciário? O presidente da República? Alguém tem que propor. Não adianta ficar só na conversa, né? Porque daqui a pouco a pandemia acaba e o corte dos salários não acontece, né? Não tem dúvida, a discussão vai ser grande. Mas o que me deixou enternecido nessa declaração aqui foi a seguinte frase. Redução temporária nos salários de todo o funcionalismo público. Eu fiquei realmente enternecedor a gente notar que, eventualmente e factualmente, o nosso aí emérito presidente da Câmara dos Deputados se lembrou que, assim como ele, todos os deputados e políticos não passam de funcionários públicos. E é conveniente lembrar isso daí quando lhe prouver. E outra coisa, aí todos são o legislativo, o judiciário. Lembre-se mais que são todos sim funcionários públicos pagos com os impostos dos cidadãos e eleitores que, por vezes, sentem-se insatisfeitos com os salários exageradamente altos que vocês recebem pelo que os senhores entregam. Isso é muito grave. Exatamente, Glauco, o governo federal vem falando aí que se tiver um prorrogamento aí nesse auxílio emergencial por mais meses, algo terá de ser feito porque vai faltar dinheiro, ou aumentar impostos, ou imprimir mais dinheiro, que pode aí levar à inflação. Mas o detalhe interessante, Glauco, é que o fundo eleitoral não foi mexido, as diversas verbas, agora falando do legislativo, como auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio e viagem, sendo que eles estão trabalhando grande parte em home office, também não foi mexido. Então vale ressaltar que o dinheiro do lado mais fraco da moeda tiram, né? Mas do lado mais rico, enfim. Pois é. Só para relembrar, os senhores são funcionários públicos. Não esqueçam, além de suas excelências, como gostam de ser chamados, inclusive. Aliás, obrigam a serem chamados. E olha só a consequência. Enquanto o governo estuda o valor do auxílio emergencial nas próximas parcelas, mais de 10 milhões de pessoas ainda não conseguiram receber o benefício. Segundo a Caixa Econômica, 10,5 milhões de brasileiros estão com o pedido em análise. Nem a primeira parcela foi autorizada pelo governo. Até agora, mais de 76 bilhões de reais foram pagos na primeira e na segunda parcela do benefício. Quase 60 milhões de pessoas já receberam, incluindo quem não precisava, incluindo-se aí procurados pela justiça, uma série de outras fraudes que já aconteceram. É isso aí que a gente acaba ficando chateado com essa incompetência e ineficiência. Pois é, Glauco. Tudo fica agregado, não é, Douglas? Exatamente. A gente estava comentando aqui outros dias aqui no jornal que grande parte da população da classe A e B recebeu esse auxílio, que não deveria ter acontecido. Inclusive, foi feito aí por hackers, né? Mas mostra como esse sistema é falho. O jogador Neymar, que a gente sabe que ganha muito bem lá na França, está aqui no Brasil, cidadão brasileiro, teve seus dados roubados e o cadastraram no auxílio emergencial. E o pior de tudo, o governo aprovou, o que mostra que esse sistema aí não é eficiente, né, Glauco? Alguns milionários acabam tendo direito ao auxílio, enquanto a população mais pobre, mais uma vez, não consegue o auxílio. Não tem a menor dúvida, eu creio que essa pandemia trouxe à tona uma coisa que já era muito evidente, mas pouco percebida. O Estado brasileiro é arcaico. É arcaico. É como você tentar usar o Windows 10, quando todo mundo está usando o Windows 10, nós estamos aqui tentando entender o DOS. Então fica difícil. O nosso Estado é arcaico, burocrático, extremamente burocrático e fatalmente ineficiente. Aí a gente passa por tudo isso. Sem contar a constante guerra de egos que tem entre todos os poderes. Aí o país não anda. E o Ministério da Saúde confirmou ontem o segundo maior número de casos registrados em 24 horas. 32.091. O índice é mais que o dobro de segunda-feira, quando foram registrados 15.654 casos. No total, já são 739.503 pessoas diagnosticadas com Covid-19 no país.
O número de novas mortes registradas, 1.272. No total, são 38.406 mortes já confirmadas. Os pacientes recuperados chegam a 311 mil. O aumento coincide com o retorno da apresentação dos dados consolidados de casos e óbitos pela pasta, algo que não ocorria desde sexta-feira. Pois é, Glauco, a gente está vendo os números aí na tela, né, chegando a quase 40 mil mortes. Como é ruim a gente dar essa notícia, né? Triste, enfim, triste. E o governo, como você bem disse, aí, atendeu à determinação do Supremo Tribunal Federal de voltar à divulgação completa dos dados. Isso é muito importante porque, como a gente havia falado aí na semana passada, né, quando você omite ou muda drasticamente a maneira de se passar esses dados, você acaba deixando tanto a imprensa quanto a população confusa. Então, dados têm que ser divulgados amplamente, daí você decide como vai falá-los, né, como vai divulgar especificamente cada trecho. Enfim, muitas mortes acontecendo ainda, sinal que a pandemia ainda não está acabando. Não tem dúvida, mais um dos atos aí que só aumenta e muito a desconfiança já absolutamente abalada de todo cidadão e eleitor que viu nessa pandemia uma sucessão de decisões, algumas interessantes e outras desastrosas, mas principalmente no que tange, no que diz respeito à confiabilidade e à segurança que é obrigação de um governo passar ao povo. Nós sentimos muito isso. Vamos ouvir a opinião do comentarista convidado, doutor Sebastião Domingues. Muito bom dia, doutor. Bom dia a todos, bom dia Douglas, bom dia Glauco, internautas da SP Rio. Bom, até que agora eu estou mais calmo, mas ontem eu estava bem nervosinho, com raiva, viu? Conforme eu já havia comentado há uns 15 dias atrás, nosso ministro da Saúde de interino não tem nada, né? Ele não só vai acabar ficando no cargo, como trouxe 25 militares para ocupar várias posições de primeiro e segundo escalão. O Mandetta disse numa entrevista outro dia o seguinte, que ele, Mandetta, ministro da Saúde, era um porta-voz dos técnicos da saúde. Porque todo mundo sabe que uma estrutura como o Ministério da Saúde, ela é grande e ela precisa de pessoas experientes, pessoas que dominem os números, que dominem as doenças para que a coisa funcione. O ministro da Saúde é um orientador, é um abalizador, é um avaliador. Mas a máquina trabalha com as suas engrenagens próprias. E o nosso interino ministro da Saúde trocou 25 dessas pessoas. E até onde eu sei, ninguém da área médica, ninguém da área de biologia, ninguém da área de odontologia, ninguém da área de atenção à saúde. Então fica complicado você estar no meio de uma pandemia, sem um capitão que realmente segure o timão e direcione a nau para uma direção segura, e você tem o Ministério da Saúde, como está agora, totalmente desestruturado do ponto de vista técnico. Como se não bastasse isso, vem essa história de querer mudar a forma de apresentação dos dados para que eles sejam menos impactantes, como se 30 e tantas mil mortes já não fossem suficientemente impactantes e como se desse para esconder essa terrível tragédia que está assolando o mundo todo e também o Brasil. O fato é isso aí, quer dizer, não é você tirando o sofá da sala, né, que a sua filha vai deixar de namorar, né? Quer dizer, você tem que agir para que as coisas melhorem, ou para que você possa ter dados corretos, dados concretos, para fazer uma avaliação segura. Resumindo, a coisa está preocupante, porque não só na área política, como também na área médica, o Brasil está bem desgovernado. E o que me preocupa muito é com a falta de credibilidade que o Brasil vai passando para o resto do mundo, né? Já já, os outros países do mundo não vão mais aceitar brasileiros chegando em seus países, porque o Brasil está se tornando rapidamente o país com o maior número de casos do mundo.
por enquanto está atrás dos Estados Unidos, mas do jeito que vai, nós vamos ultrapassá-lo. Enfim, aguardemos. Boa quarta-feira a todos. Pois é, doutor Sebastião, exatamente concordo com o senhor nas palavras. E o que eu havia dito a respeito da insegurança que tem sido passada pelo governo ao povo brasileiro acaba, num segundo momento, acontecendo exatamente isso, creio eu, que o senhor citou aí. A falta de credibilidade externa, já que a interna está absolutamente comprometida. E essa não credibilidade aí externa pode ter consequências drásticas ao nosso país. Triste. Doutor Sebastião, saudade do senhor aqui na bancada conosco, muito bom tê-lo, mesmo que remotamente, aqui no Abre Aspas. Muito obrigado. Pois é, né, Douglas? Mais um ponto em que a gente vê que a credibilidade do nosso país, em função dessa bagunça que às vezes se transforma aí as decisões governamentais, acaba comprometendo demais o nosso país. Né? Exatamente. A gente vê desde anos, né, desde guerras, enfim, que os dados são informação é importante para tomar decisões, para manter a população atualizada, enfim. Informação hoje em dia é tudo, né? E quando você tem essa guerra de informações, não sabe o que é certo, o que é errado, pode ter consequências trágicas, muito mais aí no meio de uma pandemia, né? Enfim, vamos aguardar os próximos dias, sempre com otimismo, né? A gente espera que isso passe logo, mas enfim, sempre aqui na missão de informar corretamente vocês. Não tem a menor dúvida, viu, Simone? Sempre com otimismo aqui. Exatamente. Né? Pois é. É isso aí. A Câmara dos Deputados aprovou as mudanças feitas pelo Senado no projeto de lei que obriga o uso de máscaras em locais públicos do país e nos locais privados que forem acessíveis ao público. O projeto já havia sido votado pela Câmara em maio, mas, ao passar pelo Senado na semana passada, sofreu alterações. Pelo texto, a obrigatoriedade se estende também às vias e transportes públicos. O texto prevê multa a quem descumprir a medida, mas o valor será definido pelos estados e municípios. O texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Indiscutivelmente, mais uma novela que se anuncia aí. E uma outra coisa que nós precisamos ficar absolutamente atentos, esperando que estejamos aí no final dessa pandemia, o começo da flexibilização, o que vai aparecer de político querendo meter o bedelho em tudo que for texto, para começar a aparecer, vai ser uma grandeza. Então, repito, não sei o que o Douglas acha, mas começa aqui uma nova novela a respeito da multa. Aí vai ser como vai ser aplicada essa multa, problema dos governadores do município. Aí o governador manda o prefeito, aí o prefeito não concorda com o governador e continuamos com isso daí para justificar o pífio salário que as suas excelências recebem todos os meses. Pois é, e vale ressaltar que essa nova lei, né, se estende para o Brasil inteiro, porque tem alguns estados que ainda não adotaram o uso de máscaras, mas que em São José dos Campos, São Paulo, estados vizinhos, o uso de máscara já é obrigatório. Então não é porque o presidente ainda não sancionou a lei que você pode sair sem máscara. E lembrando, máscara até o nariz, máscara sendo não reutilizada aí por mais de 4 horas, trocando, lavando, enfim. O uso de máscara tem que ser correto para que ela não venha a te infectar. Igual, com alguns comentários aqui na nossa live. A Eulália Ferreira manda bom dia. O José Márcio Pasqualino manda aqui, falando sobre os dados, né? O problema é se esses dados estão certos ou corretos. Enfim, muito triste isso. Simone Vilas Boas mandou aqui. Infelizmente é a realidade. Bora pra frente, vamos tocar o barco e não deixar ele afundar. Com certeza, Simone. Sempre com otimismo aqui também. Temos mais participações. Eugênia Minicucci mandando bom dia. Alex Alencar mandando bom dia pra gente. Camila Bussov mandando bom dia. E a Ana Souza comentou aqui do vídeo do doutor, né? Bom dia, querido doutor. Hoje não tem a Nutella ali de fundo. Muito obrigado pela sua percepção, Ana Souza. Seguimos aqui com a participação de vocês no Abre Aspas. Pois é, muito obrigado pela sua participação, a participação de todos. E, José Márcio, você tem razão. Com relação aos dados, acaba ratificando aquilo que eu havia comentado também. A falta de credibilidade do governo é tanta atualmente que a desconfiança se instalou e a gente fica aí sempre pensando, será que é isso mesmo? Concordo com você. Mais um ponto em que a credibilidade acabou
esfacelada por esse governo. Enquanto isso, no Brasil de verdade, já começou o final da pandemia e creio que todo mundo esperava mais ou menos por isso, infelizmente. Olha só, a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Parabellum para apurar fraudes na compra de respiradores pulmonares pelo governo do Pará. O contrato se deu por dispensa de licitação, em razão do período de calamidade pública causado pela pandemia. Os alvos das buscas são pessoas físicas e jurídicas suspeitas de participarem das fraudes. Dentre elas estão servidores públicos estaduais e sócios da empresa investigada. Segundo informações da PF, a compra dos respiradores custou ao Pará 50,4 milhões de reais. Desse valor, metade do pagamento foi feito de forma antecipada à empresa fornecedora, sendo que os aparelhos, além de serem entregues com grande atraso, eram de modelo diferente do contratado e não serviam para o tratamento da Covid-19. Em nota, o governo do Pará afirmou que apoia a operação da PF e que os recursos gastos na compra dos respiradores foram ressarcidos ao governo. Foram ressarcidos ao governo? Não estou entendendo. Isso aqui, fiz um mau negócio, então, Mercado Livre, não gostei da compra, devolvo para o governo. Houve um crime aqui com dinheiro público. Então, está tudo certo então. Em nota, o governo do Pará afirmou que apoia, legal, a operação da PF, e que os recursos gastos na compra foram ressarcidos ao governo. Ressarcidos por quem? Com que dinheiro? Para onde foi? Você entendeu isso, Douglas? 50 milhões de reais é um valor muito alto, né? E a gente tem, vamos supor que você vai comprar um remédio, Glauco. Você sabe qual remédio você vai comprar. O remédio está em falta no mercado, então ele justifica o seu valor alto. Você chega na farmácia e compra o remédio errado, sendo que você sabia qual remédio. Enfim, é um total erro da administração pública lá no Pará. Vamos ver o que essa investigação vai dar, né? Porque a gente sabe que muitas vezes, desde o começo do ano, a gente está falando de várias investigações da Polícia Federal que leva para depor, tira do depoimento e não dá em nada, né? Não dá em nada. A nota que me causa estranheza aqui é exatamente a nota do governo do Pará. Não, olha, já apoia a Polícia Federal e vamos aqui devolver aqui, já foram ressarcidos, já devolvi, acabou a história então. Não, né? Houve crime aí, cadeia para essas pessoas. E o desmatamento nos 9 estados da Amazônia Legal atingiu uma área de 10.129 km² entre agosto de 2018 e julho de 2019, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. É o maior índice de área desflorestada desde o intervalo entre agosto de 2007 e julho de 2008. Quando foram derrubados 12.911 km² de florestas. Os índices são averiguados pelo PRODES, que é o Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por satélite, que é considerado o mais preciso no mapeamento das áreas desflorestadas. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o alto índice de desmatamento deve ser atribuído a atividades econômicas como garimpo, extração de madeira e ocupação do solo de maneira ilegal. Hoje está parecendo o túnel do tempo, porque, claro, nós já vimos todas essas notícias entristecidos por elas se repetirem, não é, Douglas? Pois é, exatamente para isso a nossa entrevista de hoje é uma entrevista especial. A gente vai estar falando com um especialista do INPE, Dr. Cláudio, já está conosco na linha. Muito bom dia, doutor, nos ouve? Olá, bom dia, Douglas, sim, eu ouço muito bem. Bom dia a todos os ouvintes aí. Muito obrigado, doutor Cláudio. É um prazer recebê-lo aqui nesse programa, infelizmente com um assunto que se repete de uma gravidade imensa para o Brasil, para todos nós, e os dados não faltam. O INPE há bastante tempo já vem batendo nessa tecla e demonstrando com fatos que a coisa acontece. Momento crucial, momento difícil e os dados estão aí.
sério esse problema, não é, doutor? Sim, o INPE já tem um histórico de mais de 30 anos no monitoramento da Amazônia. Ao longo desse tempo, a gente mostrou grandes aumentos, diminuições, novos aumentos. Eu acho que o importante é o INPE manter esse papel de ser um portador para a sociedade de uma informação confiável, uma informação respeitável, construída sobre uma base científica. Esse é o nosso papel. Eu sempre brinco com alguns amigos, que às vezes me questionam, o número abaixou, diminuiu. Eu, enquanto pessoa física, posso até dizer, esse número é muito ruim, seria muito alto, tal. Mas, enquanto cientista, minha obrigação é mostrá-lo à sociedade, seja ele grande ou pequeno, né? Acho que o importante é que a sociedade tenha acesso a essa informação. Perfeito. E, doutor, a gente fala muito de dados, enfim. Como é feita essa coleta de dados pelo INPE? Esse sistema PRODES, o Glauco acabou de falar que é um sistema seguro, realmente ele é um sistema seguro? Como é feita essa coleta? Sim, Douglas, ele é muito seguro, né? O INPE tem uma tradição e é muito respeitado na comunidade internacional, né? O sistema PRODES, né? O sistema de monitoramento do Brasil, é tido como referência, né? Nós já recebemos mais de 600 técnicos de mais de 70 países aqui no Brasil para capacitá-los nesse monitoramento, dada essa experiência que a gente construiu nesses 30 anos. Isso é feito através de imagens de satélite. Normalmente, os principais satélites que a gente usa é o Landsat e o CIBERS. O Landsat é uma série americana, o CIBERS é uma série que foi construída entre Brasil e China. Então, a partir das imagens desses satélites, nós pegamos um conjunto de imagens de cada ano. Normalmente, essas imagens são do período seco da Amazônia, que é entre julho e agosto, é o período mais seco do ano, então você tem menos ocorrência de nuvens, né, o que melhora a detecção. Então, nesse período, a gente pega um conjunto de imagens que recobre toda a Amazônia, nós fazemos um mapeamento de todos os polígonos de desmatamento. Né? No ano seguinte, a gente pega um novo conjunto de imagens e compara com essas anteriores, para identificar os novos polígonos de desmatamentos que foram surgindo ao longo daquele ano que se passou. Perfeito. O senhor acabou de mostrar, falando basicamente que o satélite fotográfico Aliar, que é um sistema muito seguro, agora é falando dos números. Esse número de 10 mil quilômetros quadrados desmatado, é um número grande? O que ele representa, mais ou menos, para ilustrar aí para os nossos internautas? Vamos lá. Ao longo da história, esse número ele já variou muito. Ele começa a 20 mil, chegou no maior índice, foi em 95, foram 29 mil quilômetros quadrados. Aí depois isso baixou, baixou um pouco, depois em 2004 a gente voltou a ter uma grande alta, foi 27 mil quilômetros quadrados, e depois ele veio baixando até 2012, que foi o menor índice, que foi de 4.500 quilômetros quadrados. Desde 2012 para cá, ele voltou a ter um repique, ano passado um repique mais forte, que é esse de 10 mil, isso vem crescendo. Para a gente ter uma ideia, assim, o pessoal sempre compara, aquela comparação mais clássica, é que um quilômetro quadrado são 100 hectares. 1 hectare é mais ou menos o tamanho de um campo de futebol. Então, você imagina o tamanho disso, é bem grande. Dentro do contexto da Amazônia inteira, como a Amazônia tem sempre números que são gigantescos, né, isso acaba só 10 mil quilômetros, numa superfície de 4 milhões de quilômetros quadrados de floresta, é muito pouco. Mas aquele muito pouco todo ano, sucessivamente, pode levar a uma situação de insustentabilidade. Né? Alguns cientistas apontam se o desmatamento atingir entre 25% e 40%, eles não sabem exatamente o ponto, né, você pode chegar a um ponto de não retorno, ou seja, a floresta vai começar a morrer sozinha, porque ela não se suporta mais como uma condição florestal. Hoje a gente está próximo de 20% do total da Amazônia brasileira já foi desmatada. Né? Então a gente está se aproximando de uma situação que pode ser irreversível. Por isso que é sempre perigoso essa situação. Perfeito. E quando ano passado teve aquela polêmica com os dados, né? Muitas pessoas colocando em xeque ou apoiando, enfim. Os dados estão aí, são incontestáveis. Agora, uma coisa que você falou que eu achei muito interessante é o seguinte: vamos supor que a gente tem aqui 100 hectares. Esse número representa de mais de 10 mil quilômetros quadrados, significa que a floresta está sendo desmatada continuamente. É mais ou menos por aí? Sim, o processo de ocupação da floresta, ele continua desde
se a gente pensar o seguinte, quando quando o Cabral chegou aqui em 1500, você tinha uma situação da floresta, a floresta já era um pouco ocupada, né? Um contexto que a gente tem que ter também, que a floresta, naquela comunidade já haviam grandes núcleos indígenas preocupados, a ciência já disse que chegaram a haver grandes cidades na região, né, com coisas até de 8 milhões de habitantes em toda a Amazônia, então ela já era ocupada, mas a partir do processo de colonização do país, a floresta começa a ser substituída para dar lugar a outras culturas, a agricultura, a pastagem, outras coisas do gênero. E esse processo ele foi bastante potencializado nas décadas de 70, 80, com um processo de ocupação bastante intenso da Amazônia, né? E desde então ele continua constantemente, né? Todo dia tem alguém desmatando alguma coisa porque está abrindo aquela área, porque vai ser uma nova área urbana, ou porque vai ser uma nova pastagem, ou porque ele está tentando expandir a fronteira agropecuária naquela região. Então é um processo, sim, Douglas, que continua ao longo do tempo. Perfeito. E a gente não pode chegar aqui simplesmente e pedir a receita do bolo, porque se fosse fácil todo mundo faria, né? Mas enfim, o senhor aí nas suas formações que o Glauco leu, tem várias formações especializadas nessa área. E como é que a gente pode fazer para frear esse desmatamento? É através de novas leis ou estímulo a outras áreas, né? Áreas econômicas nessa região, enfim. Lógico que não tem a receita do bolo fácil, porque se fosse fácil já teria sido feito desde 88, quando começou esse sistema, né? Mas enfim, tem algum caminho que a gente pode seguir para pelo menos tentar frear esse desmatamento? Bom, primeiro, assim, é importante a gente deixar claro que o papel do INPE, né, não é o de propor política para desenvolvimento. O nosso papel dentro do governo federal é justamente esse de oferecer esse monitoramento, oferecer essa informação. Tem órgãos específicos dentro do Ministério da Agricultura, do Ministério do Meio Ambiente, tá, que realmente vão formular a política pública. Enquanto cientista, eu já trabalho com esse tema há bastante tempo, então a gente trafega um pouco por dentro dessa temática. O que se percebe, Glauco e Douglas, é que existe uma necessidade de juntar várias coisas, né? Como você bem colocou, não existe uma receita mágica, não existe uma bala de prata que vai dizer, com isso aqui a gente acaba o desmatamento. Você tem que misturar várias coisas. Você tem que misturar o que a gente chama de comando e controle, ou seja, o Estado se fazer presente, se existe um desmatamento que é ilegal, o Estado atuar no sentido de identificar aquele desmatamento, autuar aquela pessoa, né, com multa, com as medidas legais cabíveis, né, para você coibir o desmatamento. E no outro caminho, no outro lado, você tem que incentivar atividades que tenham menor impacto na região. Por exemplo, você incentivar cadeias produtivas. Hoje, por exemplo, a cadeia produtiva do açaí, né, ela movimenta alguns bilhões de dólares, talvez é uma das cadeias produtivas mais fortes da Amazônia, e é uma cadeia produtiva que não faz a substituição da floresta. Você continua tendo floresta e você explora o açaí dentro dessa floresta. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, identificar novas cadeias produtivas, que tem o cadeia do cacau, é um caminho também. O cacau ele convive muito bem dentro da floresta. Então, você tem que criar mecanismos econômicos que compensem a produção dentro da floresta. Né? Você conseguir produzir sem ser necessário a substituição da floresta por uma outra atividade econômica. Pois é, doutor Cláudio, é com pesar que a gente vê as notícias a respeito do crescimento constante, de se repetir problemas no Brasil em que existem aí instituições como o INPE que fornecem dados precisos, dados confiáveis do tamanho do problema que existe. Então, pesar pelo lado de ver que os números crescem, mas muita felicidade por saber também que, no caso, o INPE está atento sim e oferecendo os dados necessários para que aí sim, dentro de uma política justa, se tomem as atitudes que nós tanto esperamos. Talvez a melhor de todas entre elas, doutor, não sei se o senhor concorda comigo, seja a seriedade em enfrentar o problema. O resto nós temos cientistas como os senhores e institutos que estão dispostos sim a emprestar a sua competência para que o problema seja resolvido. Infelizmente o nosso tempo é curto, eu agradeço demais a sua presença e já coloco aqui o abre aspas à disposição aí também do INPE para que nós possamos manter a população informada e bem informada a respeito do que está sendo feito e de como está se procedendo todo
todo esse episódio, mais esse episódio lamentável aqui no Brasil. Doutor Cláudio, nós agradecemos demais a sua participação, nosso parabéns e o parabéns a toda a sua equipe aí no INPE. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade e eu acho que, só para complementar rapidinho, eu acho que o trabalho de vocês se une ao nosso trabalho, né? A transparência que o INPE oferece para toda a sociedade, através do apoio de vocês da mídia, é que permite que esse trabalho seja reconhecido no Brasil e no exterior. Muito obrigado pela oportunidade e pelo trabalho de vocês. Nós é que agradecemos e estamos à sua disposição. Muito obrigado. Até logo. Pois é, Glauco, ele ilustrou bem o que é esse desmatamento, né? Uma entrevista muito, muito boa. Para você que chegou no finalzinho da entrevista, não conseguiu pegar todo o trecho, você pode acompanhar aí no site da SP Rio Mais, tem uma abinha ali que vai estar separada ali a entrevista completa para você ver o que o doutor Cláudio de Almeida comentou aqui com a gente sobre esses dados do INPE, né? Não tem a menor dúvida, muito, muito legal. O INPE, claro, com um trabalho sempre absolutamente sério, esse centro de excelência no Brasil e no mundo. Então, aqui em São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba. Então, nós temos sim que dar muita atenção. A SP Rio mas está sempre muito atenta a isso daí. Vamos trazer mais vezes para você as informações a respeito de esse problema que não acaba no Brasil. E Douglas, eu vou fazer aqui um rodapé aqui. Segundo o PRODES 2019, sabe qual é o estado campeão em desmatamento no Brasil? O Pará, com 4.172 quilômetros quadrados de desmatamento em 2019. Ele tem a vantagem extrema aí no ranking de 41,19% do desmatamento entre todos os outros estados. Então, tá, as coisas não acontecem por acaso. O Brasil precisa ser passado a limpo, plagiando um grande jornalista, e precisa seriamente isso daí. Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos. Fique com a gente. Ô, Beto! Tô num call. Vamos lá. Enquanto a gente cuida da saúde, a Prefeitura de São José cuida da cidade. A Via Cambuí tá pronta e liga as regiões leste e sudeste, ajudando muita gente. A rotatória do gás vai fazer fluir o acesso centro-bairro na região leste. E o Arco da Inovação, uma obra belíssima que melhorou a vida de quem mora e trabalha na região. Porque trabalho bom tem que ser bom pra muita gente. Prefeitura de São José dos Campos. Ficou bom, Ana? Bom. Bom? Bom mesmo é viver em São José. O que é essencial para você? Ser feliz? Viver bem? Quando nos conectamos com a nossa essência, tudo fica mais simples. E mesmo quando tudo recomeça de um jeito diferente, a nossa essência permanece. E o que realmente importa nunca muda: as pessoas e os momentos especiais. Aproveite esse momento para se reconectar com a sua essência, porque para nós, o essencial é cuidar de você. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. As decisões que envolvem o nosso dia a dia são foco do trabalho dos vereadores. Trabalho que pode ser fiscalizado e acompanhado por você. Todas as terças e quintas, a partir das 5h30 da tarde, os vereadores realizam as sessões de Câmara. Além de assistir às reuniões direto do plenário, você ainda pode conferir todos os debates e votações ao vivo pelo nosso site e pelas nossas redes sociais. Participe! É a Câmara de São José, compromisso com a transparência e a cidadania. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção é internet, telefonia e TV por assinatura. São Sebastião, lugar de tantas maravilhas. Passear no centro histórico, saborear as delícias da culinária caiçara e sua gastronomia internacional, explorar trilhas e cachoeiras da Mata Atlântica, se emocionar com as tradições da cultura sebastianense, celebrar momentos inesquecíveis como um lindo casamento à beira-mar.
Mas agora, São Sebastião precisa de uma pausa. É o momento de cuidar das pessoas e da cidade para que continue a ser o destino dos sonhos de tanta gente no Brasil e no mundo. E quando tudo isso passar, São Sebastião estará aqui, de braços abertos para você. Porque queremos que você volte logo para podermos todos juntos aproveitar cada pedacinho desse paraíso. Prefeitura de São Sebastião. Juntos é possível. Dez horas 16 minutos, voltamos ao vivo com o Abre Aspas desta quarta-feira. E a Prefeitura de São Paulo autorizou a reabertura das lojas de rua e das imobiliárias da capital paulista a partir de hoje. Os estabelecimentos terão horário de funcionamento de apenas 4 horas e terão que seguir regras de higiene. Para dar conta da demanda de movimentação de passageiros, a SP Trans prometeu colocar nas ruas 92% da capacidade da frota em operação, com 11.800 coletivos circulando pela capital. Segundo o prefeito Bruno Covas, o acordo com os representantes dos shopping centers deve ser assinado ainda hoje, para que os estabelecimentos voltem a funcionar amanhã, véspera do Dia dos Namorados e terceira principal data do comércio. A capital paulista está na fase laranja do plano gradual de flexibilização da quarentena estipulado pelo governo de São Paulo. E Glauco, você sabe que essa semana aí a gente comentou, né? A Prefeitura de São Paulo decretou que os ônibus vão atuar aí sem receber os passageiros de pé, ou seja, quando o ônibus atingir a capacidade, ele não vai parar mais nos pontos. Mais 800 ônibus foram colocados em linha aí, né? E o Bruno Covas, o prefeito Bruno Covas da cidade de São Paulo, disse ontem que se até sexta-feira ainda estiverem passageiros em pé dentro dos ônibus, ele vai demitir o secretário de transportes. Vamos ver como é que vai ficar isso aí, né? Porque quando a gente fala de ônibus em São Paulo, já vem aí uma grande massa de pessoas que utilizam transporte público, ônibus, metrô, e é muito complicado você imaginar São Paulo sem lotação no transporte. Se até sexta-feira ele resolver isso aí, tenho certeza que ele será um marco para a história de São Paulo, né? Pois é, muitos administradores públicos pregam a máxima do empirismo. Vamos tentando, uma hora dá certo. Enquanto isso, a população padece, né? A região do Vale do Paraíba deve progredir da fase 2 para a fase 3 do Plano SP de flexibilização da quarentena. O governador João Dória convocou uma coletiva de imprensa para as 12h30 de hoje, quando deve anunciar o aumento na flexibilização com início aí para 15 de junho. O secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, disse que o Vale melhorou a sua taxa de internação no período analisado e, por isso, segue com tendência de poder aumentar a flexibilização. A fase 3, amarela, do plano, permite a reabertura de bares e restaurantes e de salões de beleza e barbearias. Ainda não estão contempladas nessa etapa a reabertura de academias, escolas, nem de qualquer outra atividade que gere aglomeração. Pois é, eu acho que a maior mudança será aí no setor de bares e restaurantes, que a gente vem noticiando há tempos, né, que está sofrendo grandes perdas. Você pode notar pela cidade alguns restaurantes fechando, inclusive. No setor de salão de beleza, a gente sabe que já estava aberto, apesar de ser proibido. O decreto ficou um pouco confuso, então muitos salões de beleza estavam trabalhando, obviamente, com quantidade reduzida de clientes, mas enfim, vamos ver como é que vai ser essa situação hoje na coletiva de imprensa, né? Porque do poder público a gente acha que pode acontecer isso, mas pode ser que não, né? Enfim, tem que aguardar até 12h30. A gente aqui da SP Rio vai estar transmitindo ao vivo a coletiva de imprensa do governador João Dória hoje. Não tem dúvida, e toda a nossa solidariedade aqui com o setor de bares e restaurantes, que realmente está sentindo e passando por um problema seríssimo, gravíssimo, e não é simplesmente por abrir bar, não é isso não. É o volume de pessoas também, assim como no shopping center, que trabalham nessa atividade e que estão parados e que não sabem como vai ser essa volta. Porque, lembrando, a economia está comprometida
E você utilizar um delivery simplesmente para comer é uma coisa. Você ser um consumidor do restaurante e do bar é uma outra coisa. Então, momentos difíceis pela frente aí para eles, né, Douglas? Exatamente. E a gente também estava noticiando aqui esses dias que o apoio financeiro, o aporte financeiro do governo não chegou para mais de 80% das pessoas desse setor, né? Então, enfim, vamos ver como é que vai ser essa reabertura. O que a gente espera é que a movimentação econômica volte, não a movimentação de aglomeração de pessoas, mas é que a economia, a roda da economia volte a girar, né? Não tem a menor dúvida. E agora sobre os casos de coronavírus na região. O Vale do Paraíba contabilizou até o fim da tarde desta quarta-feira 3.274 confirmações da doença, além de 132 óbitos. A cidade com mais casos segue sendo São José dos Campos, com 1.271 confirmações. Ontem, a prefeitura confirmou mais 2 mortes e chegou a 53 vítimas fatais da Covid-19. Dentre os óbitos de ontem estava Otávio Assis Fonseca Filho, autor do hino do São José Esporte Clube. Ele tinha 83 anos. A outra morte foi de um senhor de 80 anos. Depois de São José, a cidade com mais casos confirmados é São Sebastião, com 392 confirmações e 6 mortes. Em seguida, Jacareí, com 316 casos e 16 mortes. Taubaté, com 234 casos e 5 mortes. E Caraguatatuba, com 234 confirmações e 14 óbitos. Pois é, são informações que às vezes parecem até um pouco repetitivas, né? Mas é uma informação que infelizmente a gente tem que dar, né? Para você ter noção de como é que está o sistema público de saúde na sua cidade, como está a disseminação de vírus aí do vírus na sua cidade. A gente ressalta que apenas 5 cidades das 39 cidades aqui da RM Vale ainda não tiveram casos confirmados, mas todas já tiveram aí casos suspeitos, o que reforça que o coronavírus, infelizmente, está amplamente disseminado aqui pela nossa região e pelo interior paulista. Portanto, o que fica o recado, cuide-se, né? Medidas individuais são obrigatórias e necessárias. Repetir o chavão de ontem aqui? Pode falar. Tomem cuidado. O que nos resta, no momento, é tomar cuidado. E o Santuário Nacional de Aparecida vai celebrar Corpus Christi sem a presença de fiéis, pela primeira vez na história. A programação do dia celebrado amanhã será marcado por uma missa às 9 horas, seguida de procissão eucarística na área externa da Basílica. A celebração será presidida pelo arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, e o público poderá acompanhar as missas pelas transmissões na internet e TV. A data é uma das mais importantes no calendário católico. No ano passado, o santuário recebeu cerca de 50 mil pessoas. Ressaltando, né, Glauco, o santuário está aberto para visitas, mas não amanhã. Amanhã, as visitas individuais que poderiam ser feitas aí na Casa das Velas foi encerrada exatamente para que não haja aglomerações, em vista que é um feriado religioso, né? Enfim, as pessoas podem manifestar a sua fé, a sua religião, através de casa durante essa pandemia do coronavírus. E os engenheiros da Embraer aprovaram ontem proposta da empresa para um novo layoff, que é a suspensão temporária dos contratos. A medida foi justificada pela Embraer como ação de enfrentamento ao coronavírus. Segundo o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, cerca de 3 mil profissionais participaram da Assembleia Virtual e aprovaram o acordo. A empresa conta com um pouco mais de 4 mil engenheiros. O sindicato afirmou que o layoff deve abranger entre 500 e 1.000 funcionários, que não terão alteração nos salários. A suspensão temporária pode ter duração de 2 a 5 meses. Em abril, a categoria já havia aprovado uma proposta de layoff e redução de salários e jornada para quem seguisse trabalhando de forma remota. Em nota, a Embraer disse: a crise da Covid-19 continua exigindo medidas para preservar a saúde e a segurança dos colaboradores e ainda formas de minimizarmos os impactos severos ao nosso negócio.
Pois é, a gente vem noticiando isso aí faz tempo, né, Glauco? Que o setor da aviação teve retração de mais de 80%, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E a Embraer ainda teve potencializado essa crise com aí, a quebra de acordo por lado da Boeing, que era aquela fusão entre Embraer e Boeing, enfim. Vamos aguardar como é que vai ficar esse caso do layoff, como também do acordo, né? O presidente Jair Bolsonaro já disse que outras indústrias aí podem se unir para comprar parte da Embraer. Vamos aguardar, porque a gente sabe que a Embraer é um marco importante na nossa cidade e mesmo com toda essa crise ela não ficou paralisada, né? Teve aí trabalhos remotos, teve inclusive trabalhos em prol da sociedade, como a construção e criação de respiradores. Vamos ver como é que vai ficar a situação desse importante braço da nossa cidade. Não tem a menor dúvida, independente de tudo, da competência, do grande produto, uma coisa que a Embraer tem é força, é confiança. Já saímos de uma difícil lá no começo dos anos 90. A Embraer vai sair dessa indiscutivelmente. Rápido comercial e voltamos com o tempo e mais notícias para você. Fique com a gente. Dez horas 28 minutos, estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta quarta-feira. E vamos saber, porque quarta-feira, depois do meio-dia, já é final de semana, né? Então vamos saber como é que fica o tempo. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia! Um sistema de alta pressão que está passando pelo oceano vai deixar as condições de tempo instáveis aqui na nossa região para essa quarta-feira. Assim como nos últimos dias, hoje devemos ter bastante variação de nebulosidade. Apesar do dia ficar predominantemente nublado, podemos ter sim períodos de sol entre nuvens. As temperaturas máximas hoje devem ficar um pouquinho mais baixas do que ontem. Na casa aí dos 25 graus no Vale do Paraíba, 26 no litoral, 25 também em São Paulo e 20 na Serra da Mantiqueira. Pode haver chuva de intensidade fraca moderada a qualquer momento. Amanhã e na sexta, a tendência é de que o sol apareça com mais frequência e intensidade e não temos previsão de chuva. Mas lá no sábado e no domingo, aí sim, podemos ter um aumento de nebulosidade e uma pancada de chuva isolada. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. Um grande abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. E após 5 meses investigando a contaminação de cervejas produzidas pela empresa mineira Baker e a consequente intoxicação de consumidores, a Polícia Civil de Minas Gerais indiciou 11 funcionários da companhia. 6 responsáveis técnicos aos quais cabia zelar pela segurança e qualidade do produto final foram indiciados por homicídio culposo, lesão culposa e, em virtude de suas responsabilidades, contaminação de produto alimentício dolosa, que é quando se assume o risco de matar. Por descuidar do controle de entrada e uso de substâncias tóxicas e não ter identificado o vazamento, o chefe da manutenção foi indiciado nos mesmos artigos penais, porém na modalidade culposa em todos os 3. Também foram indiciados outros 3 administradores que, segundo a Polícia Civil, além de não atentarem para a contaminação de gênero alimentício, demoraram a agir para que toda a cerveja contaminada fosse rapidamente recolhida dos postos de venda. Por fim, uma testemunha convocada a prestar depoimento foi indiciada por mentir e responderá pela acusação de extorsão e falso testemunho. Os nomes de todos os indiciados não foram divulgados pela polícia. Uma investigação complexa e que, Douglas,
aonde chegou a polícia, seríssimo para a opinião pública, coisa que nós gostaríamos de ver, claro que se cumpra todas as penas exatamente, em todos os níveis do nosso país. A responsabilidade com a opinião pública e com o cidadão está em primeiro lugar, né? Exatamente, Glauco. Muito se falava no começo desse problema, né, que era uma causa criminal dolosa, quando a pessoa tem a intenção de fazer isso, que era um ex-funcionário, mas a polícia até o momento constatou que foi um erro, ou seja, as pessoas tiveram um erro aí na parte da solda, na parte da distribuição dos produtos, que sem querer acabou ocorrendo aí, levando à morte de 7 pessoas e mais de 30 em investigação. Mas mesmo sem querer, é um crime aí que está sendo investigado, está sendo indiciado, cabe agora à justiça condenar ou não essas 11 pessoas, porque como a gente falou, Glauco, 7 pessoas morreram tomando cerveja contaminadas e outras 30 podem ter mais problemas aí em consequência dessa contaminação. Então, assunto sério e que levanta a bandeira, né? Em setores alimentícios, em geral, tem que ter esse cuidado para que esse crime não aconteça, né? Sem dúvida. Mais alguma observação aí? Somente isso, Glauco. Somente isso? Que não é pouco, hein? Exatamente. Que não é pouco. Uma última observação a todos os empresários que produzem, que têm algum tipo de produto, e aos comerciantes também. Cuidado. Cuidado, isto é uma coisa, o relacionamento com o público é muito sério. Então, tenham o máximo cuidado. Não dá mais para tapar o sol com a peneira. E olha, atenção, os estudantes aí. Termina hoje o prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Enem 2020. O boleto de R$ 85,00 deve ser gerado na página lá do participante, como você já bem sabe. A taxa do Enem pode ser paga em qualquer agência bancária, casas lotéricas, aplicativos bancários e serviços de internet banking, caixas eletrônicos 24 horas e agências dos Correios. A confirmação da taxa de inscrição pode levar aí alguns dias para aparecer na página do participante, já que o INEP depende aí do processamento do pagamento dos boletos e repasse das informações pelos bancos. O Enem 2020 permanece sem nova data oficial para a aplicação das provas. As novas datas para as provas impressas e do Enem digital serão escolhidas agora em junho, após enquete que será realizada com os inscritos no exame. Pois é, vale ressaltar, como o Glauco bem leu aí, que pode demorar alguns dias aí para aparecer o comprovante de inscrição, então quem for pagar, que guarde o comprovante de inscrição. Exatamente. Seja na agência dos Correios, ou numa casa lotérica, ou por meio virtual. É importantíssimo guardar o comprovante de inscrição. E Glauco, a gente ressalta mais uma vez aí que a prova ainda não tem data para ser realizado em razão dessa pandemia do coronavírus. O governo federal disse que pretende realizar ainda este ano, entre novembro e dezembro, enfim. O importante é que os estudantes também não parem de estudar, né? Porque esse calendário, infelizmente, foi quebrado. O governo federal ainda tem essa indecisão de quando vai acontecer, mas os estudos não podem parar, porque alguém aí, o seu oponente, pode continuar estudando. Então não pare de estudar. Não tem dúvida. Eu confesso que eu estou curioso, no mínimo, para ver como vai ser elaborada, de que maneira vai ser processada e no que vai dar essa pretensa, que também a gente não sabe se vai acontecer, porque no governo acontece hoje, amanhã já não vai acontecer mais. Esta enquete, eu estou curioso para saber, com os inscritos nós vamos fazer uma enquete que vai ter um processamento para ter um resultado, para ver a próxima data. Eu estou curioso para ver como é que eles vão fazer isso. A gente espera que no mínimo seja rápido, né? Porque a gente já está em junho. Eu acho que é um ledo sonho da vossa parte, mas vai sonhando. Ou melhor, vai estudando. Aguardemos. Exatamente. Aguardemos. Pois é, e vamos de esporte. Os 16 clubes participantes da primeira divisão do Campeonato Paulista se reúnem hoje por videoconferência com a direção da Federação Paulista de Futebol, para definir os rumos da competição estadual, paralisada aí desde 16 de março. A reunião deveria ter sido realizada ontem, porém, segundo a Federação Paulista, o adiamento teve o intuito aí de possibilitar maior tempo de avaliação do protocolo de treinamentos. A ideia é, inicialmente,
retomar os treinos com todos os clubes ao mesmo tempo e, posteriormente, com a redução do número de casos do novo coronavírus, aí sim, a federação definiria uma data para a volta dos jogos, ainda sem público nos estádios, claro. Restam 2 rodadas para o término da primeira fase do Paulistão, que depois ainda terá as quartas de final, semifinais e finais. Após a definição da primeira divisão, a federação vai reunir clubes da série A2, A3 e da quarta divisão para definir a continuidade. Pois é, na nossa região temos times aí na Série A2 e na quarta divisão, mais famosos aí, o Burro da Central, o Taubaté na Série A2 e o São José Esporte Clube Águia do Vale na quarta divisão. Aguardam então essa decisão aí de como vai ser feito o Paulistão, né? Enfim, alguns times já manifestaram que o rombo financeiro foi criado, que até alguns não têm condições de se manter na competição, então vamos ver o que vão definir esse conjunto aí entre times e Federação Paulista. Não tem dúvida, tomara que resolvam rápido isso daí, porque o brasileiro está sentindo uma falta enorme desse glorioso futebol, alegria do nosso grande povo. E olha, hoje tem velhinhas. O príncipe Philips, consorte mais longevo da história do Reino Unido, completa 99 anos hoje, confinado no castelo de Windsor, com sua esposa, a rainha Elizabeth II, aí devido à pandemia. Para marcar a ocasião, o Palácio de Buckingham divulgou uma nova fotografia aí, você está vendo, do casal real, que está junto, olha que beleza, há 72 anos. Eles posaram aí no início de junho, lá no Jardim de Windsor, que é um palácio ali perto de Londres. Conforme matéria do G1, o príncipe Philips, que se afastou das atividades oficiais em 2017, não é visto em público desde uma breve hospitalização preventiva em dezembro devido a problemas de saúde pré-existentes. Pois é, né, Douglas? A família real britânica indiscutivelmente é emblemática, exatamente, não só na Inglaterra como no mundo todo. A correção com que a rainha Elizabeth, gostem ou não gostem, está aí, reina na Inglaterra, é uma coisa muito comentada, muito elogiada no mundo todo. E fica aqui, né, os nossos respeitos ao consorte mais longevo da história do Reino Unido. E eu não vou nem desejar saúde para a rainha Elizabeth, eu queria que ela desejasse um pouco para mim, porque ela é a campeã nisso. Exatamente, né? A rainha Elizabeth tem 94 anos aí, alguns anos ainda mais nova que o príncipe Philips, e 72 anos de casamento chama atenção. Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Esses bons exemplos, essas coisas que a gente vê, são realmente muito inspiradoras. Pois é, com essa notícia aí do aniversário, tendo sido você convidado ou não para a festa, nós vamos encerrar aqui o Abre Aspas desta quarta-feira, que, como sempre eu digo, depois do meio-dia na quarta-feira já é final de semana. Douglas Cruz, muito obrigado por mais uma participação. Eu que agradeço, Glauco, agradeço também quem acompanhou aí de casa. Não li alguns comentários, vou ler rapidamente aqui, como fez o Luizão, lá de Cruzeiro, que mandou: bom dia aí para todos os jornalistas do Abre Aspas, Deus abençoe vocês. Deus abençoe você também, Luiz. Ana Souza comentou aqui mais algumas matérias, assim como a Simone Vilas Boas, que vem sempre com o seu otimismo aqui durante todo o jornal. Um ótimo final de quarta-feira aí para você, né? Isso aí, um ótimo final de quarta-feira e um ótimo depois do meio-dia, já pensando no seu final de semana. Eu digo quarta-feira depois do meio-dia, porque dá mais tempo de programar o final de semana. Uma ótima quarta-feira a você, obrigado pela sua companhia e até amanhã com mais um Abre Aspas.